Bem, boa tarde a todos. A gente vai dar início hoje a mais um webinar dos nossos seminários do programa de pós-graduação em Engenharia de Reservatório e Exploração da UENF, a Universidade Estadual Norte Fluminense. Hoje a gente vai receber o Dr. Cleison Correia, né? O Cleison, ele é químico, né? Formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, Cleison? Isso. E tem mestre em Química Orgânica pela UFRJ, e ele é doutor aqui pelo LENEP. Então, um ex-aluno nosso, né, voltando agora na parte de projetos, e já trabalhou em várias empresas também, né? Nessa parte, somente relacionada à parte de fluidos de perfuração. Eu acho que ele pode dar um overview melhor um pouco da carreira dele, né? Cleiton, você pode dar um overview da sua biografia, se quiser, antes, né, de começar. Com certeza. Então, vou deixar a palavra com você. Seja à vontade. Ok, professor Ceia, muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer a todos aí a presença, né, a disponibilidade do tempo para assistir essa palestra sobre fluidos de perfuração. Uma boa tarde a todos, né? Quero agradecer as palavras aí e o convite do professor Ceia. Para quem não me conhece, me chamo Cleison Castro Correia, sou químico pela UFES, mestre pela UFRJ, doutor pela UENF aqui pelo LENEP, Engenharia de Reservatório e Exploração, e atualmente fazendo pós-doc nessa linha aí de fluido de perfuração usando a glicerina bruta do biodiesel. Eu quero agradecer também o convite aí, vou apresentar esse seminário, né, do webinar, do programa de pós-graduação, que é um excelente programa aí de pós-graduação. A importância desses seminários, né, dessa disciplina aí é muito fundamental, que a gente aprende não só da nossa área, mas ver coisas de outra área e consegue interagir também com outros pesquisadores e assim conseguir um teste ali, um teste lá. Eu vou mostrar isso aqui, que foi alguns testes assim que eu consegui também desenvolver esse trabalho, tá? O título do meu trabalho, né, então, é Glicerina Bruta do Biodiesel, do resíduo à tecnologia de fluidos de perfuração sustentáveis para a construção de poços de petróleo. Eu dei uma preferência aqui, não em fluidos, mas sim a glicerina bruta do biodiesel. Eu vou explicar mais à frente como tudo isso começou, né? E eu falo que ela nasceu para ser uma base para fluidos de perfuração. Ela veio pronta. Nós vamos ver as propriedades que ela apresenta e os componentes que ela tem na sua composição, fazendo com que ela seja realmente uma base aí para fluidos de perfuração. Essa questão de sustentabilidade, né, que hoje toda a indústria, todo o mercado busca, né, ela se baseia em um tripé, que é a questão da técnica, né, da eficiência técnica, questão do baixo custo, né, do preço, e a questão do meio ambiente. Nós vamos ver isso para frente aí, que esse fluido ele apresenta essas características. A apresentação vai ser baseada no estado da arte do fluido aquoso. Eu estou trabalhando no fluido sintético, mas ainda está em fase de desenvolvimento, dando entrada em patente. Então, isso vai ser, se Deus quiser, ano que vem. Creio que aí, do meio do ano para lá, já dá para voltar e fazer outro seminário. Fica aí a dica aí. Então, vamos iniciar. Eu fiz uma visão geral aqui de como isso iniciou e até onde está, né, para todo mundo aí se situar. Eu fiz o doutorado em 2012 a 2016 no ENEP. Agradeço muito a essa instituição, todos os professores, todos os funcionários lá, sempre ajudam, né? Especialmente os meus professores, que é o Alexandre Serra, o professor Georgiana, minha orientadora, o Alexandre Serra, meu orientador.
e outros professores também que participaram diretamente, estão participando diretamente desse projeto, que é o professor Fernando Diogo, o professor Abel Carrasquilha. Meu muito obrigado mesmo. Final de 2013 e todo 2014, nós começamos a negociar um projeto com a Petrobras, né, com o SEMPES, via a doutora Rosana Lomba e o Carlos Henrique de Sá, que é da área de fluidos, todos conhecem, né? E abriu portas para eu poder aceitar esse desafio, que foi um grande desafio, já que esse fluido não existia, eu vou comentar aqui à frente. Eu lembro que a Rosana Lomba me deu um galãozinho de glicerina bruta e você que decide o que vai fazer e se quiser o projeto tem que sair um fluido. Né? Então ficamos aí 2013, 2014 trabalhando em cima dessa glicerina bruta para poder ter uma luz e conseguir esse projeto de fluido de perfuração. E aí nós conseguimos em 2015, porque no final de 2014 a gente conseguiu achar essa saída, né, para fazer esse fluido. Então foi o primeiro projeto aí de cooperação do LENEP com o SEMPES, né? Depois veio o segundo, o primeiro foi o desenvolvimento, o segundo já é a parte que nós vamos entrar mais a fundo assim das propriedades, né? Tanto de geologia quanto a parte do reservatório, a parte de dano, a parte de ambiental também. Em 2015 nós depositamos a patente, que a patente é o ENF Petrobras, eu vou mostrar adiante. Tem gente que acha que esse fluido é meu, mas não é meu. Esse fluido é do SEMPES, da Petrobras, e da UENF e o LENEP. Em 2017, nós publicamos um artigo na Química Nova. É um artigo bastante interessante, apesar de não ser uma revista internacional, mas é uma revista de boa qualidade, eu acho. E não pudemos publicar mais devido à questão da patente também, né? Então, agora estamos aí com praticamente uns 8 artigos para publicar. E publicamos o segundo no Journal Petron Science and Engineering, que foi em relação ao novo fluido e a questão do dano, que eu vou mostrar também adiante. Participamos aí de congressos, o Rio Oil Gas, ENAP, PDPetro, Brasil Offshore. Era muito engraçado que no começo chegavam pessoas e questionando se realmente aquilo era verdade, se existia mesmo esse fluido, se poderia aplicar, como, né? Existia uma dúvida, porque realmente a gente vai ver que desde 2007 para cá, muita gente tentou fazer esse fluido, inclusive eu nas empresas que eu trabalhei, mas não tinham ainda conseguido, né? Teve também a formação de recursos humanos, onde eu orientei aí 10 graduandos, 8 mestres, tivemos 3 doutores, esses estão em andamento, 2, eu sou um deles. Fico orgulhoso de ter essa equipe que dedicou muito, acreditou em mim, sabe? Via o brilho nos olhos deles, assim, fazendo os ensaios, buscando descobrir coisas novas sobre esse sistema de fluido. Eu agradeço muito e vou referenciar todos aqui durante a apresentação. E a cereja do bolo, né, que é a aplicação desse fluido no pós e no pré-sal brasileiro. Foram 6 poços, eu não tenho essas informações, isso aí são dados sigilosos da Petrobras, eu não participei diretamente, estou esperando o convite para poder ver realmente lá na sonda, se Deus quiser eu quero um dia, ou vários dias, né, porque tem muito tempo ainda pela frente. E foi um campo de marlim e campo de Búzios, né? Nós vamos ver alguns resultados aqui, de todos esses resultados são testes laboratoriais e de trabalhos de TCC, de mestrado, doutorado e também desses 2 artigos, tá ok? Eu vou iniciar, né, dando uma definição de fluidos de perfuração e sistema de fluidos de perfuração. Os fluidos de perfuração são misturas complexas, né, de sólidos, líquidos, gases, produtos químicos utilizados, com o intuito aí de tornar viável
a operação de perfuração. Essa é uma definição bem técnica e simples, né? Existem outros tipos de definições. Esse aqui é um sistema na sonda de perfuração, onde você fabrica o fluido, tem um tanque de lama aqui, né? Se adiciona os aditivos, normalmente o fluido vem pré-pronto ou totalmente pronto da planta, normalmente não é totalmente pronto. Você adiciona alguns aditivos aqui na sonda, né? Seja ela terra ou mar, e o sistema é um sistema fechado, onde você tem a bomba de fluidos que manda esse fluido para a coluna de perfuração, né? Que vai passar por dentro aqui, saindo na broca, onde nós vamos ver as funções desse fluido. E ele retorna pelo anular, caindo nas peneiras, onde é separado aqui dos cascalhos, que está sendo cortado aqui, e recebe um tratamento químico ou não, normalmente é feito, né? E esse fluido retorna. Então, é um sistema fechado e contínuo. As propriedades, as principais propriedades, né? E os tipos de fluidos que eu vou abordar aqui. Essa é uma imagem já ampliada ali da parte vertical, quando o poço é vertical, né? Da broca e da coluna, né? Onde o fluido vem pela coluna, sai aqui na broca e vem fazendo várias funções, né? Lubricidade, carreamento dos cascalhos que estão sendo cortados, aí você tem que ter uma geologia, né? A estabilidade, a sustentação das paredes, fazer um reboco eficiente, você estabilizar essa formação, não ocorrer erosões. A perda de fluidos, né? Que hoje é um grande gargalo aí do pré-sal, né? Você não deixar o fluido, o poço beber esse fluido, né? Além disso, o fluido ele tem que ser biodegradável, baixa toxicidade, ele tem que ser economicamente viável, como eu falei daquele tripé de sustentabilidade, e tem que ser reutilizado, para você poder reutilizar em outros poços o máximo possível, e aí você economiza também em gastos. Os 3 tipos básicos de fluido são o fluido base água, né? Você tem um fluido base água, vamos dizer assim, normal, que atende a temperaturas aí até 150, 200 graus Fahrenheit, de fundo de poço, e tem o de alta performance, que vai uns aditivos especiais e que apresentam um custo um pouco mais elevado. O base gás, o base óleo, não são poucos usados, o base óleo até é proibido já, principalmente no Brasil. Por isso que veio a alternativa aí, os sintéticos, né? E temos aí éster, acetal, que também é um éster, né? Parafina e agora a olefina, né? Também apresenta alto custo e apresenta restrições ambientais, né? Por isso, existem esses desafios na indústria de perfuração. Quais são eles, né? Reduzir, né, esses altos custos com as bases e fluidos não aquosos. Eu trabalho com fluido desde 2001, a partir do mestrado na FRJ, onde eu conheci a Rosana Lombo, o Carlos Henrique, o Ângelo, o Alessandro e todo o pessoal lá do SEMPS. Então, acompanho esse desenvolvimento desde o polímero catiônico, o fluido catiônico aquoso, fluido aquoso alta performance, os glicóis, os ésteres, né? Os acetais são ésteres cíclicos, as parafinas, né? Agora as olefinas, né? Todos têm as suas particularidades, têm suas falhas também, né? Então, esse desenvolvimento vem ao longo de muitos anos já, né? Por busca de novos fluidos e principalmente em relação ao custo, né? E também adequar, né, essas fortes restrições ambientais quanto ao uso dessas bases não aquosas, né? O IBAMA, que é o órgão regulador aí do meio ambiente, ele tem regras, né, bem rígidas contra essas propriedades de toxicidade e está muito correto. Atender o surgimento de novos cenários, né, poços de pré-sal no Brasil com diferentes formações. Você tem aí desde folheiros, sais, até chegar no reservatório. Atender poços de geometria complexa, com trechos de alta inclinação horizontais de grande afastamento. Isso já são outros cenários, né? Somente
a parte de Sergipe, parte de terra também tem alguns. Então, um dos desafios, eu acho que é um dos maiores, que desde essa época de 2001, que eu lembro, era desenvolver um fluido universal, multifuncional, que você use ele em mais de uma formação, se possível em todas. É a utopia de fluidos, né? Mas eu falo para vocês que a gente está perto disso. Não com relação ao base de água, mas com relação a um sintético que a gente está desenvolvendo. Então, existe a necessidade aí de pesquisas nessa área de desenvolvimento de novos fluidos, né, devido a essa demanda de todos esses cenários e esses desafios. A glicerina, né, ela entrou nessa história a partir de 2004, quando começou a ser usado experimentalmente, né, o biodiesel, na formulação diesel, né, que foi em torno de 2%, na época começou com 2%, hoje está em torno de 10%, estava em torno de 12%, agora baixado para 10%, porque o cenário ainda não, o cenário está complicado devido ao alto do dólar, devido à situação do Covid, né, mudou todo, não só o mercado do biodiesel, mas eu creio que muitos mercados. Então, eles estão preferindo exportar do que, né, vender e fazer aqui. Até hoje eu li uma matéria que São Paulo reduziu o ICMS aí de 13,3 para 3,33 a indústria do biodiesel para tentar melhorar essa situação. Então está tendo oscilações de preço. Quem está acompanhando isso sabe dessa história aí. E então a glicerina ela tem 3 maneiras aí, pelo menos essas 3, né, naturais de fabricação, que é a saponificação, que é a primeira reação aqui, que você tem a formação de sabões e glicerina. Você tem a hidrólise para formar ácidos graxos e você tem a parte do biodiesel mesmo para formar o éster, né, que é o próprio biodiesel, e a glicerina que fica aí como um resíduo, né. O pessoal não gosta nem muito que fale de resíduo, fala de coproduto. E a glicerina hoje já está sendo usada em bastante outras aplicações, com menor quantidade, mas está sendo. Eu trouxe esse gráfico, eu peguei de última hora no site da ANP, eu não coloquei na referência, não achei do volume de glicerina que está sendo produzido no Brasil. Essa aqui é de 2005, né, como começou a medir, em referência a 2004. E você vê que tem um aumento aí, né, expressivo desse volume. Hoje a gente está numa faixa aqui de 500 mil, que é esse azul mais claro, tá até aqui em agosto. O mês de setembro deve ser lançado esse mês, no site da ANP. Então, 500 mil, de 12% desse volume é glicerina. Isso por mês. Então, é um volume considerável para matéria-prima, fazer matéria-prima para esse fluido, né? Seja ela no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, né? Nós temos 51 plantas de biodiesel autorizadas pela ANP hoje no Brasil, produzindo um volume médio aí de 26 mil metros cúbicos por dia. Tá? Essas informações aí da ANP. A composição da glicerina. Então, como falei, a glicerina, né, ela apresenta de 3 formas aqui, mais utilizadas na indústria. É a glicerina pura, né, que ela é a sintética, ela é a partir do gás propeno, a oxiteno produz. A glicerina loida, que é uma glicerina bruta também, e a glicerina bruta, que a gente chama morena, que a diferença aqui são ácidos graxos, tá, que dá essa coloração, mas que a gente vai ver que não interferiu em nenhuma propriedade do fluido, podendo ser usado todas elas. Então, a gente tem um teor de glicol, de glicerol variado, né, de 50% a 100%. Temos teor de água também. E sais e MONG, que é a matéria orgânica não glicerina, que pode ser éster, pode ser ácido graxo, pode ser surfactante, né? Mas com todos esses aditivos aí, ela apresenta uma boa propriedade para ser uma base de fluido que nós vamos ver. Ela nasceu para isso. Então, ela pode ser obtida de diferentes fontes e processos, vou mostrar aqui para frente. Alta disponibilidade no mercado, como eu mostrei aí no volume. Apresenta propriedades interessantes, baixa tensão interfacial e condutividade.
Foi essa propriedade de baixa tensão interfacial que a Rosana Lomba sugeriu também o uso da glicerina em reservatórios de baixa permeabilidade a gás, né? Onde você tem dano por prisão de moléculas de água. Então, queria fazer um fluido com glicerina que não tivesse água, né? E todo mundo pensava só no sintético. Então, essa propriedade foi o que estimulou aí a gente, não só essa, né? Mas o volume disponível também que estava tendo desse resíduo, desse coproduto na indústria de biodiesel, eles queriam dar alguma solução para isso. Tá ok? Então, as glicerinas brutas utilizadas nesse trabalho foram 9 glicerinas, é um mix muito grande, que ajudou a gente até dar uma validade no sistema de fluido, utilizando todas as glicerinas, né? Nós temos aqui diversos fornecedores, que eu agradeço muito, muito mesmo, sempre atendendo aí, de diversos tipos de matéria-prima. Então, nós temos fornecedores Biofuga, Petrobras, Cargill, Oxiteno, temos variação aí no grau de pureza, né? A glicerina purificada, a glicerina com mistura de sebo e soja, que é uma outra fonte que é o sebo, né? Mas a soja realmente é a maior. E assim como também glicerinas 100%, ou soja ou 100% sebo. Essas propriedades químicas e físicas das glicerinas utilizadas, né? Isso são tudo laudos de controle de qualidade feito por essas empresas. Eu chamei aqui os lotes, né? Então, você tem glicerinas aí de média pureza, que é de 80 até 90% aí de glicerol. Você tem a glicerina pura, como eu falei, ela tem quase nada de MOG, né, e pouca umidade. E você tem as glicerinas de baixa pureza, que é de 60 até 80 de teor de glicerol, que apresenta aí também um teor de umidade e MOG. Até uma densidade em torno aí de 1,24, 1,26. Essa densidade, por um lado, foi bom, por outro lado, foi ruim, vou explicar isso. Né? E como que a gente controlou, né? Como que eu vou controlar essa glicerina bruta para ser usada? Uma empresa de perfuração quer utilizar o fluido, vai comprar a glicerina, claro que a Petrobras ou a outra operadora vai, quando utilizar, né, vai encaminhar os dados, as características dessa glicerina. Mas nós fizemos alguns testes e eu acho que é válido adotar isso quem tem a possibilidade. Né? Existe um equipamento que chama Hansimat, que mede a estabilidade oxidativa das glicerinas. Não só das glicerinas, de qualquer substância. Nós usamos para glicerina e deu certo. A gente vê aqui diferentes lotes e aqui tem um período de indução em horas. Você borbulha aqui oxigênio e vai medindo a capacidade de oxidação ou não dessa glicerina. Então, essa glicerina, por exemplo, lote D, ela oxidou praticamente toda, né, em um tempo aí bem curto, que ela apresentava realmente, visivelmente, um subrenadante que, de fato, era éster. Né? Isso, então, quer dizer na purificação lá no processo da empresa. Porque, no começo, eu lembro, 2007, 2008, quando a gente tentava fazer esse fluido, essa glicerina não vinha tão limpa como vem hoje. Tá? Hoje tem normas, né, que você tem que sair com um padrão X, Y, Z lá das propriedades, então melhorou muito essa qualidade. Eu acho que foi isso que possibilitou também esse desenvolvimento. E tivemos também glicerinas, aqui eu não coloquei todas, que isso aqui não foi todas glicerinas, depois a gente foi recebendo o resto, aqui só tem 6, né? Então a gente tem glicerinas bem estáveis, que nós vamos ver aqui também. E montei um banco de dados, né, dos parâmetros de controle de qualidade. É essa palavra que está me faltando. Os parâmetros. Então, você tem o teor de glicerol, que pode ser de 69% a 100%, umidade de 0 a 25%, o MOG e cloretos, de 10 a 40 mil ppm. E toda a glicerina que eu recebo, eu guardo o controle de qualidade lá, né? E observo lá e adiciono aqui, está tudo dentro do Ranger que a gente trabalhou. Então, isso serve aí para o controle de qualidade para quem quiser utilizar a glicerina. O outro controle
é através do envelhecimento da própria base, né? Que eu tenho a viscosidade plástica por tempo de envelhecimento, horas de envelhecimento. Envelhecimento é você pegar um fluido, então a base, bota dentro de uma célula, vou mostrar aqui para frente, leva no forno 16 horas, temperatura, nós fizemos aqui de 200 graus Fahrenheit, e medimos a viscosidade, né? Medimos a rheologia, tiramos a viscosidade e vimos que a glicerina pura, ela apresenta essa estabilidade na viscosidade. Isso quer dizer que ela não tem essas contaminações por éster, principalmente, ácidos graxos e surfactantes. E glicerinas também que são brutas, no caso, igual tem o lote B, também permaneceu bem estável. Já um lote A, que também apresentava assim com uma aparência bem de éster, ela apresentou essa queda aí no perfil de viscosidade. Aplicações em fluido de perfuração. A gente começou a buscar, né, aonde que glicerina, como que a glicerina é utilizada em fluidos de perfuração. Fomos encontrando aí alguns artigos, patente, usando, por exemplo, como inibidor de inchamento de folheiro, lubrificante, viscosificante para substituir alguma xantana, e normalmente usando glicerol mesmo, a glicerina pura, não a glicerina do bruto do biodiesel. Também outra patente, isso aqui é uma patente usando como inibidor em comparação aí com os aditivos poliacrilamida parcialmente hidrolisado e a poliacrilamida neutra. Um sistema americano chama multidroxial, que usa o poliglicerol. Ele tem um custo elevado, né? Ele apresenta boa inibição e outras propriedades, mas a formulação não tem nada a ver do que a gente propôs, que a gente fez. E também teve muito teste, né? E até eu mesmo, como falei, trabalhei nas empresas tentando fazer como emulsão, usando parafina, usando éster, e nada segurava aquela emulsão. Então, essas eram as aplicações de fluido de perfuração. Então, surgiam aí, né, os desafios para esse desenvolvimento. A glicerina vai atender às condições técnicas, como rheologia, a estabilidade térmica, oxidativa, dentre outras propriedades para ser uma base para fluidos, né? Não existe norma para... Existe norma para especificação de aromáticos, de viscosidade, de meio ambiente, mas norma com mais ensaios para determinar se é uma base para fluidos, isso não tem. Então, nós começamos a pensar o que poderia ser feito, né? Literatura, claro, e vamos ver à frente o que foi feito. O outro desafio é pela grande diversidade, né, de fontes, óleo vegetal, gordura animal, e de processos industriais, a produção do biodiesel, que certamente aí vão ter propriedades diferentes, que a gente viu ali na tabela, que realmente tem, se podem ser usada como base para fluido de perfuração, né? Então, o maior desafio foi como desenvolver esse novo fluido de perfuração com glicerina bruto do biodiesel, visto que não existia na literatura, não existia patente, não existia nada em relação a fluido mesmo, formulações com fluido, estáveis, né, representativos. Então, lendo muito, pesquisando, né, surgiu a ideia, né, me deu uma ideia de fazer o fluido aquoso. Eu vou tirar polímeros e vou colocar a glicerina. E vamos ver como vai ficar isso. Depois que misturar, levar ao forno, se vai separar, né? A gente ficava preocupado também com a resistividade, questão do peso. Então, eu procurei muita literatura, não só eu, mas todos os alunos também ajudaram. E aí começamos a pensar nesse desenvolvimento e começamos a formular, onde a gente tem aí os primeiros ensaios, os primeiros estudos aí, onde a Araújo, que é a Bianca, defendeu a dissertação de mestrado em 2015. Nós trabalhamos aí meados de 2014 até final de 2015, até para conseguir o projeto lá com a Petrobras, em 2015.
Então, fizemos a caracterização química dessas glicerinas, vimos que as composições não tem tanta diferença, a não ser aquelas que não se enquadram dentro das normas do controle de qualidade que a gente viu aí de várias empresas, né, que tem normas ABNT e tudo mais. Fizemos análise de reologia para ver como que é o perfil, se tem dificuldade plástica alta, se baixa taxa é alta ou baixa, se era possível adicionar essa água. Fizemos teste de inchamento também de argila, já que na literatura a gente colocava o glicerol aí como inibidor. Tensão interfacial também. Análise termogravimétrica, para ver como que seria essa perda de água quando você misturasse a glicerina, e a gente ficou surpreso que não saía água a 100 graus Celsius. Uma interação muito forte. Então, isso foi um resultado surpreendente, assim, eu esperava sair a água, né, e não sai. A estabilidade oxidativa, como eu falei, do Hansemat, isso aqui foi feito, se eu não me engano, no Inmetro, lá em Petrópolis, em parceria com 2 pesquisadores, me desculpem, eu esqueci o nome, e fizemos também Cloud Point, né, porque os fluidos glicóis, na época, que surgiram os fluidos glicóis em 2005, 2006, por aí, houve problema de Cloud Point, que é o ponto de nuvem, né, com a temperatura, os glicóis saíam da solução, e aí destabilizava todo o sistema de fluido. Então, isso também foi um ponto negativo desse fluido de glicol. E aí, publicamos o artigo na Química Nova, a avaliação do potencial uso da bioglicerina como base para fluido de perfuração. Quem tiver oportunidade, lê esse artigo, é bem tranquilo, português, muito tranquilo. Tá interessante. E, paralelo com isso, também trabalhei com um aluno, Roger Cunha, hoje ele está na Equinor. Né, todos esses alunos, graças a Deus, estão bem encaminhados aí, todos no mercado. Acho que um ou outro aí está buscando ainda, mas vai conseguir aí. Nós fizemos as primeiras formulações, variando aí a razão de glicerina, a água, 90-10, 80-20, 70-30. E pensei em usar somente aditivos simples, goma xantana, para dar reologia, baixa taxa de zeramento principalmente, e redutor de filtrado, HPA, hidroxipropilamido e carboximetilcelulose, que a gente vai ver aí à frente. Que são produtos, né, de prateleira, e usualmente no mercado. Então, a gente realizou aí a reologia, o filtrado, né, a API, e definiu também a metodologia de preparo desse fluido, né, a ordem de adição desses polímeros, a hidratação, né. Então, fizemos aí a adição no mixer, a reologia no FAN 35A, que é padrão, sempre obedecendo as normas APIs, ou outro tipo de norma aí de alguma empresa, e filtração API, que é sem pressão. Começamos leve, vamos dizer assim, para ter um rum, né? Então, quando nós fizemos essas primeiras formulações, e eu lembro disso, né, fiquei até sem dormir, que quando eu misturei esses fluidos a primeira vez e vi o aspecto dele, eu falei, caramba, ficou bonito o fluido. Vamos ver se vai aguentar a temperatura, né? Pelo menos 16 horas, né? Que é a norma disso, 16 horas. E aí, no outro dia, eu lembro eu, o Roger, lá no laboratório, a gente tirou o fluido lá do forno, levamos lá para esfriar, tiramos da célula. Quando a gente passou na espátula, eu vi aquele filme brilhoso, sem nenhum sólido, totalmente disperso, todos os produtos. Falei, pô, o caminho aqui. Ah, mas a questão da tensão interfacial, né? Como vai ficar isso? A água vai interferir? Aí depois a gente via isso, a gente pensa nessa propriedade. Paralelamente, os alunos estavam... Não era um aluno aqui, era vários alunos, né? Pelo que vocês viram aí. E aí deu um andamento. E aí eu fiz formulações com 60-40, 40-60 e 50-50, onde 50-50 me proporcionou aí um perfil de reologia mais próximo, né, do que a gente alcançava. Mais próximo não, bem distante, mas mais próximo do que a gente alcançava, pretendia.
Então, eu utilizei um lote E, que ele apresentou um perfil reológico interessante, um ensaio que a Bianca fez. E ele também não apresentou oxidação, né? Utilizamos menor salinidade nesse fluido, né, de 50 mil ppm, menor peso. Então, eu fixei a razão, né? Fixei essa razão e variei os aditivos até chegar numa formulação média, né? E nisso tudo foram 65 formulações, tá? Variando esses aditivos, variando essas combinações de aditivos, até chegar nos parâmetros que atende aí a norma PI. Fizemos geologia antes e após o envelhecimento, 16 horas, né, em forno rotativo, a 200 graus Fahrenheit, filtração também HT-HP. Aqui já entrou não só a filtração API, mas a filtração HT-HP. E o processo de produção e caracterização desse fluido, né, o Cunha já tinha realizado, nós trabalhamos fortemente nisso. Então, você tem a glicerina bruta, com a adição dos mixes, né, o fluido, mede pH, regula o pH, reologia antes e depois do forno, envelhece aqui durante 16 horas, filtra e filtra HT-HP também. Então, todas essas propriedades foram verificadas. Então, depois de todos esses ensaios, chegou-se a uma formulação média, né? Que é essa formulação, né? Que é de conhecimento, hoje, literatura, a literatura principalmente, tem essa formulação, né? Que apresenta aí produtos todos utilizados, né? Por empresas de perfuração. Nada muito complicado, nada demais. Então, a gente comparou esse fluido 50-50 com um fluido padrão, que foi dado esses perfil reológico para nós, né? Um fluido da Petrobras, né? Só que esse perfil ele varia muito cenário para cenário, né? Primeiro, trabalhamos com esse perfil, né, de geologia, que é um perfil mais usual para fluido, né? E a glicerina, a gente vê que atende a esses perfis, tanto no mínimo como no máximo. Né? E o filtrado, eles aumentaram até 15 ml, normalmente o fluido sintético é até 10, né? Até o base aquosa de alta performance, mas aí aumentaram até 15 ml, deixando 7,5, aí você multiplica por 2, né, na proveta lá. Então, o fluido glicerina estava dentro desse sistema do fluido da Petrobras. Só que a gente precisava, né, mexer com isso, porque você não trabalha com a razão só 50-50, na hora de produzir você tem variações. Então a gente começou a formular, eu comecei a formular mais fluidos, foram um total de 55 fluidos, variando aí a salinidade e a razão principalmente, né, glicerina, água. 50-50 nós fizemos 60-40 de glicerina, água, 40-60 de glicerina, água. Variando a salinidade, 50 mil, 100 mil e 170 mil ppm, que é o ponto de saturação para o fluido 50-50, e esses dois pesos. Então, dá um total aqui de 18 fluidos, que são os principais desses 55 que a gente foi trabalhando até chegar nesse sistema completo aqui de 18 fluidos. E esses 18 fluidos, né, a gente traçou o perfil de viscosidade versus a taxa de cisalhamento, comparando aí com esse padrão da Petrobras. Observou-se baixa taxa, que é uma das principais propriedades, né, para carreamento dos cascalhos, sustentação dos cascalhos, uma parada, está dentro do esperado. E observamos aqui um aumento da viscosidade, onde também não é um aumento tão considerável que impossibilitaria a aprovação do fluido, vamos dizer. Né? Os parâmetros geológicos também, temos aqui todos os fluidos, né, de gel inicial e gel final, os 18 fluidos. A gente tem aqui o valor de referência para o gel inicial de 8 e de 15, no máximo. Estão todos aqui em quadro, né? Tem algum outro que ficou abaixo.
e valores de gel final também que enquadraram, apresentando aí alguns com resultados um pouco acima, mas dentro do valor máximo. Esses valores são devido à porcentagem de glicerina, né? Então, o que nós fizemos? Fizemos também o filtrado, né, de todos esses fluidos e enquadram dentro da norma aqui, que é até 15 ml. E a partir desse sistema 50-50, 40-60, 60-40, nós tínhamos que validar com outros tipos de glicerina, que eu usei só a glicerina E. Tá? Então, fizemos todos esses ensaios com outras glicerinas, da Oxiteno, da Biofuga, da Petrobras, e comparando aí com o do lote E. Então, um total aí de 21 fluidos, desses 40 que fabricamos, né? E aí, mantivemos só uma formulação, que temos limitações de produtos, né? Dificuldade de conseguir esses produtos, glicerina difícil. Então, resolvemos adicionar isso em conjunto, sempre com o pessoal do SEMPES, tá? Com a Petrobras. Fizemos 50-50, salinidade 50 mil, 150 mil, 162.500. E pesos diferentes, né? Então, essa validação, toda aquela curva de reologia que eu mostrei, todos aqueles parâmetros de géis, os parâmetros de filtrado, todos enquadraram. Eu não vou mostrar aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Então, daí tiramos a formulação do novo sistema de fluidos. Você tem o fluido base glicerina bruto e o fluido aquoso convencional, né? Polimérico hidrolíquido. Você tem a diferença, a razão glicerina à água, né? E para o sistema HP aqui, você tem a adição de CMC, carbonato de celulose, e no caso aqui um aditivo para reduzir filtrado, o que diferencia do fluido convencional base água. Se você olhar a formulação, e essa formulação aqui até já foi utilizada, até já valores menores, infelizmente eu não consegui fazer, atualizar isso aqui. Então você vê que tem 36% a menos de goma xantana e 50% a menos de HPA e CMC, né? Eu ressalto aqui que eu não peguei essa época dos fluidos argilosos, né? A gente era usado argila, né, para dar viscosidade em fluido, até hoje tem algumas fases. E depois que chegaram os polímeros, né, para substituir as argilas aí. E hoje eu falo que vai sair polímero e entra glicerina bruta, tá? Porque você tem a economia, você tem a questão da logística, né? E de eficiência que a gente vai ver aí para frente. Então hoje, eu particularmente, fluido base água sem glicerina para mim é jogar dinheiro fora. O que você vai ter que colocar mais aditivos, nós vamos ver, no fluido base água, um fluido que vai dar mais trabalho operacional, e mais custo, e mais aditivos. Então, ele tem um baixo teor de sólido também, devido à maior densidade da glicerina, né? A glicerina tem um peso de 1,25, 24 aí. Então, você não precisa adicionar barita, principalmente. Com carbonato, você chega a peso aí até 12, 13. Tá? E o custo, né? Essa é uma relação que fizemos de fluido base glicerina 1 para 1, fluido base aquoso. Só que o aquoso, você vai ter que gastar mais com aditivos, você vai ter que colocar lubrificante, você vai ter que colocar mais inibidor, você vai ter que colocar tensoativos, se você for perfurar reservatório de gás. Já o glicerina, você não precisa muito desses aditivos. Então, ele acaba sendo muito vantajoso, além da reutilização dele que a gente vai ver para frente. E ele é 1/3 mais barato que o fluido sintético à base de olefina. Então, patenteamos o fluido, né? Foi um trabalho aí árduo, um trabalho muito difícil. Mas com a ajuda do pessoal lá da agência de inovação, o Carlos Diego, até mando um abraço para ele se ele estiver vendo aí. Mas valeu a pena e vale a pena. Aconselho todos os pesquisadores buscarem isso.
Tive discussões com o meu próprio orientador, discussões sadias, claro, em relação a não publicar e sim patentear primeiro, porque todos querem publicar, né? A universidade busca sempre publicação. Mas eu acho que a gente tem que defender a ciência e a tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. Nós temos que buscar isso. E hoje todas as universidades apresentam agências de inovação e são bem dispostos a ajudar a escrever a patente, a redigir e correr atrás disso. É bem trabalhoso, mas vale a pena. Tá? Conselho. Então, eu chamei sistema Green Drill. Não sei se alguma empresa vai tomar esse nome, vai adicionar esse nome. Eu torço para isso, não vou cobrar nada, tá? A gente vê que é o fluido verde. Nós vamos ver a questão ambiental. Os fluidos têm nome, né? Cyberdrill, Deep Drill. Então, não veio na minha cabeça o Green Drill na época. Então, eu dividi ele em Green Drill ST, que é o padrão, está pronto desde 2015, ele é utilizado temperatura de fundo aí de pulso até 250, nós vamos ver a propriedade térmica aí para frente. Tem um Flex Green Drill, que é aí para várias formações, tá? Está pronto aí desde 2016, mas tivemos alguns problemas na perfuração real em campo, com folhetos, que eu vou falar na frente. O Eco Green Drill, que é para formações aí de baixo teor de cloreto, quando você está perfurando aquíferos, né? Em vez de você usar sais de formiato de potássio, acetato de potássio, fazer com a glicerina pura, nesse caso, que apresenta o maior teor de glicerol. E ela tem 10 ppm só. Então, para essas áreas de risco ambiental, seria o Eco Green Drill. E o Green Drill HT-HP, que está em estudo, que é para cenários aí acima de 250, já consegui emocionar com grande estudo, grande desenvolvimento de produtos com outras empresas que eu conheço também. Estamos trabalhando fortemente nisso, está saindo isso. Não posso dar muitos detalhes, né? Isso aí vai ser outra apresentação. E também trabalhando em cima do próprio ST até 250, acho que trabalhando em cima dele dá para a gente chegar aí até uns 300 Fahrenheit. Um fluido de alta performance base água, vamos dizer. Com glicerina. Essas são imagens ilustrativas dos fluidos, né? Aqui a coloração é devido à adição do carbonato, no caso aqui o cinza, aqui a adição do do redutor de filtrado para HT, HP, que dá esse aspecto. Tá? Então, para mostrar que existe os fluidos, né? E agora eu vou entrar na parte das características técnicas desse sistema de fluido, tudo seguindo a norma API e outras normas que a gente adota aí, que as empresas adotam, né? São propriedades geológicas, eu vou falar principalmente, L3 e GEL, devido aí ao carreamento dos cascalhos, a uma parada e você sustentar esses cascalhos. Filtração, API e alta temperatura. A estabilidade dinâmica e térmica desses parâmetros, isso aqui é muito importante. A interação do fluido com a bentonita, né, perfurando aí formações argilosas. A interação com rocha, nós fizemos teste só com arenito. Creio que a Petrobras fez com carbonato, porque perfurou no pré-sal. Caracterização do reservatório, a parte de resistividade, que é bastante interessante. O foco desse fluido nós vamos ver que é no reservatório. A interação do fluido com o petróleo, né, para a gente caracterizar o óleo. A interação desse filtrado com a pasta de cimento também, nós fizemos testes de interação. Lubricidade, inibição de chamamento de argila, inibição de dissolução de sal, tensão superficial e meio ambiente. Então, é bastante coisa que vou tentar uma acelerada aqui. Os parâmetros geológicos, né, daquele sistema, nós temos aqui os valores de referência do fluido Petrobras, do fluido Green Drill, e os valores típicos da indústria de perfuração, que a gente busca na literatura. Como eu falei naquele perfil de viscosidade, daquele gráfico que estava um pouco acima, existem fluidos com viscosidade bem acima, né? Então, a gente também pegou esses números para poder
envolver todos esses valores. Isso é uma foto de um reboco, né, um reboco bem fino, né, vai ser de fácil remoção que a gente vai ver. Não dá aquele reboco bolachudo, né, porque você tem pouco sólido. A estabilidade dinâmica dessas propriedades. Isso aí foi um assunto, né, depois do desenvolvimento. A minha parte do desenvolvimento foi 16 horas, né? Então, depois discutimos. E depois de 16 horas? Como é que fica o fluido? E aí eu pensei, nossa, agora desanda tudo. Agora não vai aguentar uma semana envelhecendo e essas propriedades vão desandar. E, para nossa surpresa, o fluido ele apresentou uma estabilidade assim, impressionante. Aqui tem um gráfico de L3 à esquerda e aqui de gel. Tá? Vamos aqui à esquerda, onde eu tenho fluidos. Esses coloridos aqui são os glicerinados, 50-50. Isso foi uma aluna também que fez, a Sofia Bueno, na tese de mestrado dela. Fizemos também com fluido base água para comparar. Né? Então, 50-50, variando a salinidade para ambos, né? Com perfil inicial praticamente idêntico de todos os dois, né? E aí envelhecemos 7 dias, né? Então, o que observa-se? O fluido base água, ele perde suas propriedades, né? Devido à hidrólise desses polímeros, desses biopolímeros, goma xantana, HPA, principalmente goma xantana. E o fluido glicerinado, ele apresentou estabilidade até um aumento desse valor de gel, né? Isso foi uma surpresa, assim, fantástica na época. E o gel, mas nem tudo é perfeito, o gel, ele passou, né, dos limites, aqui que a gente tomou como padrão, né, de 25 no máximo, que é um valor bem considerável. E aí, então, fomos investigar, né, o que estava acontecendo. Então, a gente otimizou todas as formulações. Pegamos essa formulação 50-50, isolamos um aditivo e fizemos o resto da formulação para descobrir qual era o aditivo que estava causando isso. E foi descoberto o aditivo. E aí otimizamos essa formulação. Fizemos isso para 60-40, para 60-40 com mais glicerina. E fomos diminuindo essa glicerina até eu tentar observar qual seria a porcentagem de glicerina que não permitisse mais esse perfil de reologia estável. E mais uma vez, para surpresa nossa, não houve estabilização até 10%. Temos que voltar a trabalhar aqui entre 10% a fazer, né, 1%, 5%, 10%, ou 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, para ver qual é a concentração dessa glicerina que vai permitir que ocorra igual ocorra com fluido base água. Então, aqui nós temos todos esses fluidos, né, de 50-50, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, né, atendendo esses parâmetros aqui de géis, né, ocorreu uns parâmetros fora, né, mas aí para o sistema que contém mais glicerina, 60-40. Quando você tem mais glicerina, o que foi observado anteriormente no trabalho de Bueno. Esse trabalho aqui foi do Márcio Bugini, Júnior, ele está na Halliburton hoje. E vimos que era importante e necessário otimizar esse sistema de fluido para verificar isso, né? Então, tiramos conclusões aí que o fluido base glicerina bruta, ele apresenta boa estabilidade dinâmica comparado ao fluido base aquoso, em diferentes razões de glicerina e salinidade, e peso também, faltou aqui. Ele tem um perfil até semelhante aí do sintético. Eu não mostrei aqui, mas o sintético também apresenta essa estabilidade. A glicerina bruta, ela pode ser, então, um aditivo para estabilizar dinamicamente a reologia do fluido base água. Por isso que hoje eu falo, qualquer fluido base água tem que ter glicerina bruta. Tá? E esse limite vai depender aí do peso do fluido que você vai trabalhar no seu cenário.
Isso é uma limitação que a gente vai ver ali na frente, usando a glicerina bruta. As razões que apresentam os melhores resultados, né, dessa estabilidade foram 50-50 e 40-60. 40 de glicerina, 60 de água. Ao contrário, a gente viu que os parâmetros subiram, mas ali é trabalhar mais a formulação, né? Porque a gente tem essa limitação de produtos e também tem a questão do tempo, né? Mas é facilmente resolvido isso. Mas não vai chegar a usar 60-40 não, porque o peso fica muito alto, a não ser outros cenários além do pré-sal aí. Então, o fluido base de glicerina bruta apresenta grande potencial de reaproveitamento, né, em operações. Então, ele é possível ser reaproveitável. Isso, de certa forma, é bem sustentável. A estabilidade térmica desses parâmetros, né, pegamos os fluidos, formulamos, envelhecemos, e aqui está o valor antes de envelhecer, depois de envelhecido 200 graus Fahrenheit, e depois 250 graus Fahrenheit. Apresenta um perfil fantástico de estabilização, né? A filtração ela tende a diminuir, porque eu creio que ela compacta mais, os sólidos dispersam, os polímeros agem mais devido ao aquecimento ali, e não chega a 300 graus Fahrenheit. Eu não coloquei aqui, ele chega a cozinhar mesmo, ele decompõe, ele não chega a ficar fluido e perder as propriedades, ele cozinha. Então, é um valor aqui que a gente também mediu entre 270 e 280 a estabilidade. E é bem considerável com fluido simples, um fluido água com goma CMC. Muito, muito bom. Fizemos também o perfil reológico num equipamento chamado Grace. Esse equipamento ele simula, né, os parâmetros de pressão e temperatura, né, ao longo quando você vai descendo o fluido, né, entrando nos cenários. À esquerda, você tem o fluido glicerina com peso quase 10, aqui 9 ppg, 50 mil. À direita, olefina com peso 9, né, aqui baixa temperatura, de 4 graus Celsius, que é o fundo do mar. Né, você desceu a coluna d'água lá de 2.000 metros para cima, né? Nós vemos a estabilidade que o fluido glicerina apresenta, nesse caso aqui, o perfil dele, o comportamento dele, tá? Tanto em baixo peso quanto em alto peso. Já o fluido olefina, ele apresenta problemas aí, de congelamento, né, que a gente sabe disso, por isso tem um curso também de adicionar anticongelante, né? E ele sofre muita compressibilidade, né, com pressões aqui até 16.000 PSI, para vocês terem ideia. E aqui também com alto peso. Então, esse teste aqui, o Bruno, é do aluno Bruno, eu não coloquei referência aqui porque ele está fazendo, sei que foram testes preliminares, ele está fazendo um estudo aqui. Bruno, volta, Bruno, você precisa voltar. Ele parou agora aí por causa da Covid, mas está voltando aí, se Deus quiser. E terminar esse trabalho, que é muito importante. Também tem a alta temperatura. À esquerda, a glicerina, e à direita, a olefina. A gente apresenta o comportamento da glicerina, ela apresenta um comportamento que aceita essa compressibilidade, né? As moléculas, a glicerina tem esses grupos de hidroxilas que são volumosos, vão suportar essa pressão. Já aqui, ó, a olefina, você vê que ela ainda sofre bem com essa pressão, né? Mas o comportamento aqui é estável, né? A altas temperaturas. Até 250, né? E aqui 250, nós fizemos até 250 porque é o limite da glicerina. E já o alto peso, esse resultado aqui foi um resultado devido à quebra da emulsão, e você tem muitos sólidos, aí a viscosidade ficou alta, mas já consertaram isso. Nós tivemos uma reunião do SEMPS, eu acho que foi até o pessoal da universidade, de Natal, alguém que fez um emulsificante novo aí, e já consertaram isso. Então, o comportamento reológico do fluido glicerina, ele é impressionante. De todos os fluidos que eu já trabalhei, eu nunca vi nada parecido. Nunca vi nada parecido. Não é querer vender o peixe, não, tá? É realidade mesmo. Fizemos também teste com interação com a bentonita, quando a gente está perfurando aí formações argilosas, né? Então, fizemos fluidos. No caso aqui, trabalhando só com 50-50, na razão glicerina-água.
Nós temos os fluidos sem a contaminação de argila, né? Uma viscosidade mínima, viscosidade máxima, após a contaminação. E depois que você vai adicionando dispersante, aqui 3, 6 e 9 libras, essa viscosidade ela diminui. Então você tem um controle nessa viscosidade, além de diluição que você pode fazer lá na sonda. Mas você tem um dispersante, ajuda muito. Por base água, né, a gente vê o contrário. A gente tem os padrões aqui, e à medida que a gente vai contaminando com argilas, né, 60 libras de argila, e colocando dispersante, a gente vê um perfil idêntico para aumento da viscosidade. Aqui são os parâmetros geológicos. Eu tenho os valores aqui de géis, né? Aqui é o sistema aquoso, o sistema glicerina, e o sistema aquoso com os géis iniciais, né? São praticamente idênticos aí para iniciar. Com contaminação ocorre esse aumento da viscosidade, mas a partir que você adiciona o dispersante, né, você tende a controlar esses géis. Já para o fluido base água, isso não ocorreu. Você tende a aumentar e vai aumentando. Então, é uma interação bastante interessante também, devido a essa forte ligação da glicerina com a água, né? Ela impede bastante a hidratação dessas argilas. Não como a gente queria, que a gente vai ver à frente, mas sem inibidor, tá? Não usamos nenhum tipo de inibidor. Catiônico, aniônico, polifilamida. Essa parte mais interessante, que é a parte do estudo da interação da glicerina com a rocha arenito, no caso ali de Bereia. Nós temos aqui no LENEP o teste dinâmico, o crossflow, né? Tem aqui o equipamento, onde a gente tem aqui o corpo de prova saturado, com água, você pode simular até o reservatório, mas fizemos o mais simples, que a literatura também trabalha com esse sistema corpo de prova saturado com água. Os fluidos ficam armazenados nessas garrafas, tem as bombas, né? E tem todo o sistema aqui que você vai circular o fluido. Não sei se dá para ver aqui, ele passa aqui na cabeça aqui do core holder, né, e volta para a garrafa, então fica uma simulação conforme no poço, né, mais próximo aí do poço. Fizemos temperatura ambiente, poderíamos jogar isso aqui com a estufa, nós temos a estufa, mas fizemos o que estava mais na literatura e como é o início do trabalho, né, esse trabalho foi feito com o Algarese, o Gabriel, foi um excelente trabalho, publicamos aí na revista internacional. O Guilherme Peçanha também continuou esse trabalho, está para publicar. Né? Vamos ver os resultados aqui. Os gráficos apresentam, né, o volume de filtrado invadido ao longo do tempo. Né? Com esse teste, a gente consegue tirar várias informações. E uma delas é o volume de filtrado invadido. A gente vê que o volume de fluido base glicerina bruta invadido é bem menor que o base água, aqui 4 vezes menor, e um tempo também muito menor. Então, a glicerina, por mais que ela tenha menos aditivos, né, na sua formulação, menos HPA, a glicerina atua como um eficiente reboco. E isso nunca foi estudado na literatura. Isso para uma rocha de alta permeabilidade, que foi feito, e aqui para uma rocha de baixa permeabilidade. O mesmo comportamento, o fluido aquoso invade mais e o fluido glicerina invade menos. E também o filtrado do fluido base glicerina apresenta uma viscosidade um pouco maior não, uma ordem de grandeza em torno, acho que de 50 vezes mais que o filtrado do fluido base água. Isso, né, propicia também, né, ele invadir menos, né. Eu creio que não é a interação da glicerina com o arenito, porque a gente vai ver agora o dano causado. Né? Nós fazemos curvas, né? O Gabriel fez curvas aqui de diferença de pressão, né? Para ver a permeabilidade, onde você vê a permeabilidade inicial aqui em verde, né? Em várias vazões. Isso aqui é um trabalho árduo, muito árduo. Quem trabalha com isso sabe como é a dificuldade de fazer esses testes. Depois passamos, não um colchão lavador, mas aí medimos o dano depois, desculpa, aqui no lado esquerdo, tá?
que é para o fluido aquoso. Vimos aqui o dano causado, então, da permeabilidade saiu 10 do verde para o vermelho, e depois de passar um ácido 10%, que é usado também na operação, né, não passamos o colchão lavador, a gente observou o dano causado aqui, né, um dano alto, em torno de 30%, 40%, de 20%, 25% até 40%, porque são vários corpos de prova, né, tem uma variação aí, né, devido a essa heterogeneidade das amostras. Já o fluido glicerina foi impressionante, porque eu também imaginava que isso aí ia entrar para dentro da rocha, não ia sair nunca mais, e a gente viu o contrário, a gente viu que não ocorre praticamente nenhum tipo de dano, né? Você tem o inicial, você tem o dano causado depois, né, da passagem do fluido, e depois da operação com ácido, retira-se todo esse reboco aí, você tem dano aí de 2%, 0%, então é excelente aí para o reservatório. Continuando aí na caracterização do reservatório, né, nós medimos as propriedades de resistividade, isso foi um trabalho da Rafaela de mestrado, né, fizemos a resistividade elétrica do fluido aquoso, do filtrado dele, comparando com a salmoura, e do fluido base glicerina dos filtrados, e aqui de referência de óleo e gás. Qual a importância disso, né? Você determinar ali no reservatório quais são as regiões, né, onde eu tenho a água começando, a água de produção, a água da formação, onde eu tenho a zona de óleo, né? Você consegue diferenciar com esse perfil que o fluido glicerina te dá. Isso é um ponto positivo, que até assisti um seminário da Química Gabriela falando, do Leidson também. Então, isso é um ganho no tempo lá da operação, de você ter que fazer uma perfilagem mais profunda, vamos dizer assim, né? Não pegando o raio de invasão desse filtrado, né? Então você ganha muito com isso. E aqui é um sistema rocha fluido mesmo, a Rafaela saturou a rocha, tem todo o procedimento, injetou o filtrado, deixou de molho lá não sei quanto tempo, e depois retirou isso e foi para o equipamento para medir a resistividade, né? Então, aqui é o filtrado do base água, que a gente vê essa proximidade, então você tem essa dificuldade de determinar onde está a fase aquosa aí do reservatório. E já com o fluido glicerina, a gente tem essa diferença. E é uma diferença bem significante que foi observada também em campo. Tá? Então, você consegue determinar essa zona de água, óleo, excelente. A interação do fluido, né, com a pasta de cimento, né, já basta que o ácido já tirou praticamente tudo, mas fizemos teste com a pasta de cimento, que o fluido também ele fica ali ao longo, né, do anular, pode ter contato com o cimento. Isso foi interessante também, que foi através de um seminário. Eu chamei a Manuela, Manuela Baliza, trabalha na Bake, na área hoje de completação inteligente. Na época ela trabalhava com cimentação, ela foi dar um seminário de cimentação e eu estava pensando em testar isso e olha que eu encontro. E aí ela topou esse desafio mesmo trabalhando. Agradeço o pessoal da Baker, Marcelo, laboratório de cimento da Baker, foi muito atencioso com a gente lá. Então nós fizemos testes de compatibilidade, né, com colchão lavador aí, e de eficiência de remoção. Então esse teste é simples, você contamina o becker aqui com fluido, né? Tem uma tela onde você determina essa região e tem um tempo cronometrado e que você vai observar o colchão lavador, que é detergente, água, né? E quanto tempo ser removido, né? E a remoção foi em menos de 5 minutos, 100%. Tá? E Manuela também fez teste de compatibilidade com o colchão, aqui no caso espaçador. Ele apresentou boa estabilidade nas propriedades, a gente observa aqui. Com fluido base água, com fluido olefínico, não apresenta essa estabilidade, apresenta grandes variações aqui de 20 pontos. Eu não coloquei aqui, senão ia ficar muito, o tempo já está peço até perdão para vocês aí, está quase terminando.
Fizemos teste de resistência compressiva, de consistometria, né, para ver questão de resistência, que ia formar essa mistura da lama com cimento, a questão do bombeamento, né? E o fluido glicerina apresentou um comportamento aí semelhante dos fluidos convencionais, de olefina e base aquosa. Também fizemos a interação do fluido com petróleo, para a gente poder caracterizar o óleo do reservatório, né? Que a gente está no foco aí do reservatório. Fizemos teste estático de solubilidade dos filtrados em óleo, então um teste simples, esse que foi o aluno Antônio Neto, que está na Sumberg hoje. Pegamos o filtrado, contaminamos com óleo, agitamos, deixamos 24 horas, observamos essa separação, né? Não há interação, e nós vamos ver daqui a pouco a caracterização desse óleo. Já com o olefino, o filtrado de olefino, você tem essa interferência, então você tem que fazer uma perfilagem que vai ter que ir mais a fundo na sua formação. E você tem gasto com isso, você tem tempo de sonda, você tem uma dor de cabeça tremenda. Então, o filtrado desse fluido base glicerina não atrapalha a caracterização desse reservatório, que a gente vai ver aqui agora. O teste dinâmico, a gente não, né? É tanta coisa. O Antônio, ele também saturou essa rocha com óleo, core holder, deixou curar ali esse óleo, injetou filtrado, né, deixou um determinado tempo, tudo isso, todos os procedimentos baseados em literatura, a gente buscou tudo isso. E temos o óleo aqui caracterizado, né, inicial. Na presença do filtrado do fluido base sintético olefina, a gente tem a interferência nessa caracterização. Você vê a diferença, né? Então, isso é ruim para quem está atrás de óleo bom, né? E aqui o filtrado do fluido base glicerina. Ele não interage com o óleo e também não atrapalha a caracterização. Tem os biomarcadores, né, para poder identificar o óleo, a origem e tudo mais. A lubricidade foi outro parâmetro que nós estudamos, né, o coeficiente de atrito, por vários fluidos, né, a gente formulou esse fluido, envelheceu, todo aquele processo. Então, tem um fluido aqui, base aquoso, polimérico salgado completo, que eu chamei, que é com baritina, né, a gente tem um coeficiente de atrito alto, então tem baixa lubricidade. O fluido aquoso do Lean, sem glicerina. O fluido base sintético, no caso que era parafina na época, a olefina não tinha entrado ainda. Isso foi em 2015. Estava começando, eu acho. E o fluido base glicerina bruta, sem nenhum tipo de aditivo para lubricidade. 60 de glicerina, 40 de água, 50-50, à medida que eu vou aumentando a água, né? Consequentemente, você vai aumentando aí o seu coeficiente de atrito, diminuindo a lubricidade. Mas apresenta um perfil aí de lubricidade excelente. A inibição de inchamento de argila é um teste também bastante conhecido, Schaumeter. Ele é um teste onde você põe um corpo de prova em contato com o fluido, tantas horas, aqui foi até 6 horas, mas tem ensaios aqui de 16, uma semana, né? Eu coloquei o mais simples aqui para visualizar mais, porque os outros são muitos dados. Então, a gente vê o fluido aquoso do Lean, com o inibidor, né? Vai abaixando a sua porcentagem aqui de inchamento, né, dessa argila. E esse inchamento é muito importante, que você pode travar a ferramenta. Além do inchamento, você pode ter enceramento, você pode ter uma série de complicações operacionais. E aqui a gente foi colocando a mesma razão de glicerina, só que glicerinas com teor de glicerol diferente. Então, quanto mais glicerol, né, a gente observa, igual esse aqui, que esse aqui que é o da Oxiteno, é o verde, né, tem uma diferença aqui de em torno de 8 vezes o inchamento, né? Mas esse inchamento, Petrobras fez teste em campo já, tivemos problemas no inchamento, não foram feitos muito estudo, precisamos retornar esses testes, precisamos retornar o projeto, isso precisamos, está parado desde o ano passado e está muito complicado, precisamos retornar, tem muita coisa para estudar, muita coisa para desenvolver. E tivemos problemas operacionais, né? Mas foram 1 quilômetro de folheiro, né? Então, você tem que ter um fluido bem otimizado aí para
você perfurar aquilo ali sem ter problema nenhum. Mas conseguiram perfurar, chegar no reservatório também, né? E aqui a inibição de dissolução do sal, né? Nós conseguimos a amostra de halitro lá com CEMS, do próprio pré-sal, bem bacana isso, bem bonita a formação. Né? E fizemos testes de diluição. Preparamos fluidos, né? Também variando aí o teor de glicerol na mesma razão e comparando com o fluido base água adrenalina saturado. E nós vimos a porcentagem maior de recuperação. Jogamos esse sal peneirado, tem a malha, né? Dentro do fluido fica 16 horas no forno, depois outro dia você vira, peneira, lava com água saturada para não, né, dissolver o sal. Tem todo o cuidado e vimos aí uma porcentagem em torno de 15% a 23%. Eu não sei se a Petrobras chegou a utilizar na área de sal ainda, mas precisamos estudar mais. Tem a carnalita, que ainda não trabalhei em cima, né? Tem ainda a carnalita, outros sais também. Então, tem bastante trabalho aí. A tensão superficial dos filtrados, que foi uma preocupação lá no começo, quando a gente... Pô, vai ser aquoso. Então, foi feito um trabalho, a Amanda fez um trabalho belíssimo também, variando aqui a temperatura e medindo a tensão superficial desses filtrados, né, comparando com o fluido base água, com o filtrado do fluido base água. Então, a gente vê uma redução aí de 27% nesse dano, e são valores equivalentes aí da literatura, quando se usa aditivos caros, para poder baixar essa tensão superficial. Então, esse problema estava, em certo ponto, aí resolvido. Não sei também se a Petrobras utilizou em reservatórios de baixa permeabilidade de gás. Tá? E vamos entrar agora no meio ambiente. Né? O meio ambiente é uma parte muito importante. É o fechamento daquele tripé que eu falei, de especificação técnica, de custo e agora de meio ambiente. Né? Vemos aí a degradação microbiológica. Né? Isso foi também uma outra coisa assim inesperada. Quem trabalha com fluidos sabe, eu pelo menos tenho mania de guardar alguns fluidos e depois retestar, ou então brincar um pouco ali com ele, né? E esses dois fluidos estavam guardados lá. Quando eu olhei, depois de uns 2 meses, mais ou menos assim, quando eu olhei, um estava totalmente com um micro-organismo aqui, com bolores, com fungo, sei lá o que é isso aqui. E o de glicerina, perfeito, né? Aí busquei na literatura também que a glicerina, por ser um álcool, né, um poliol aí, ele age também como biocida. Pelo menos nessa concentração de 50-50. Temos que fazer testes variando essa razão aí, porque sei que a Petrobras está usando razão menor devido ao peso, devido ao gradiente de fratura ali do poço. Então, no limite. Por isso que tem que desenvolver o fluido sintético para ficar mais leve. Então, observando isso, né, eu planejei fazer o acompanhamento disso ao longo de meses, foram 6 meses aí, e medindo as propriedades do fluido base glicerina. Então, o fluido aquoso, com 3 meses, começa a formar aí a decomposição desses polímeros, principalmente, né, por bactérias no meio nosso aqui, né, e se vê que é bem agressivo, né, e o fluido glicerina, ele consegue ficar comportado e apresentar as propriedades sem nenhum uso de biocida. Fizemos também o controle do crescimento de micro-organismos redutores de sulfato, que tem gente que chama de bactérias redutoras de sulfato. Eu aprendi com o professor Sérgio Túlio, lá da UFES, e com o pesquisador Paulo, que fiquei conhecendo, via também um seminário no LENEP. Eu não lembro o nome do pesquisador que estava falando sobre a questão do meio ambiente, sobre as novas normas, sobre descarte de fluidos, né? E ele comentou que agora os fluidos do reservatório, mesmo sendo aquosos, vão ter que passar aí por tratamento, tá tendo muito bactérias, né, redutoras de sulfato no pré-sal. Então, surgiu a ideia também, pô, já que ele controla essas bactérias do ar aqui, aeróbicas, né, por que a gente não pode ver essa questão do MRS? Aí surgiu esse pessoal que indicou o professor Sérgio Túlio, que eu mando um grande abraço se estiver me vendo.
Então, fizemos lá fizemos não, né? O pessoal lá da UFES, lá de Vitória, do setor de microbiologia, fui lá, apresentei o fluido, apresentei sobre o que a gente estava querendo. E, para nossa surpresa também, deu negativo, né? Aqui nós temos sobrenadantes do fluido, tem um controle, que é o A aqui, e o B, tá? Da tampa branca aqui, sendo que é o base água aqui, é o controle negativo com as bactérias, né? E aqui o controle com as repetições com fluido homogeneizado inoculado. Então pegou o sobrenadante, tem um fluido lá, que eles deixaram decantar um pouco, pegou o sobrenadante e pegou o fluido. Aqui é com sobrenadante e aqui com fluido de perfuração. E a gente vê que não houve crescimento desses micro-organismos retrosulfato. Foi uma surpresa bastante interessante também. E volta a lembrar, 50-50. Não sei como seria isso, 40, 30 de glicerina, 20, 10. Né? Tentamos aí fazer um projeto, mas devido a toda a situação do ano passado, travou tudo, né? E também foram feitos em placas, né? Com meio a agar, né? Onde inoculou as bactérias, né? Você tem aqui o controle negativo, o controle positivo, o controle com fluido e com sobrenadante. Então, isso é muito importante, porque você não vai precisar, se isso firmar para outras razões, precisa de mais estudo. Né? Para 50-50, foi excelente. Eu não sei qual o limite disso, a porcentagem. Então, precisa estudar para ver quais essas concentrações e realmente se comprova, e você não precisa ficar gastando com aditivos caríssimos para você controlar o crescimento desses micro-organismos. A toxicidade aguda, que foi feita no LabTox, ela tem toda uma norma também. Aqui a comparação com o fluido dos Estados Unidos, que eu falei anteriormente, um da Petrobras, que tentaram fazer um de glicerina em 2014, 13. Isso foi dados da Petrobras que me passaram. E o fluido glicerina bruto, que apresentou aí uma baixíssima toxicidade, né? Quanto mais alto aqui, eu preciso de mais produto para matar os camarãozinhos lá. É um teste que faz de toxicidade com os Misidopsis junai. É feito no LabTox, com a Maria Cristina, a Leila. Manda um abraço para ela também. Biodegradabilidade anaeróbica também foi feito lá, que agora está sendo feito aqui no Brasil. Né? Um teste de 275 dias, né, em sedimento marinho. Tem toda a metodologia, né? E você tem aqui a produção teórica de gás, com a produção teórica de gás da amostra, a amostra de referência, a olefina. E a gente tem aqui uma razão de 0,6, né? Então, ele apresenta uma biodegradabilidade na curva verde aqui. É a base, no caso aqui não é o fluido, é a base orgânica, tá? Aqui é a base olefina. Aqui tem o éster, que a gente sabe que é muito biodegradável. E aqui a taxa de total de gás produzido, né? Que você vai degradando isso, produz gás, e ele vai medindo esses valores. Então, a base é 40% a mais biodegradável do que a olefina. Né? A olefina está muito complicado mesmo, ela está caro. Vem dos Estados Unidos, essa logística. Né? Então, é uma substituição bem interessante da glicerina para a olefina. Então, as aplicações são em postos verticais, direcionais, horizontais de longo alcance, com alto torque e arraste, né, devido à lubricidade dele, essa capacidade da reologia também de manter os cascalhos. Em áreas de risco ambiental, como falei, aquíferos argilosos, não sendo necessário nenhum tipo de aditivo isento aí de cloreto, de alto custo, né? Perfurações, formações argilosas e folhas salinas, arenitos de baixa permeabilidade, alta permeabilidade, carbonatos, no caso aí no cenário do pós-sal e do pré-sal, onde foi aplicado, né, atualmente, Campo de Marlim e Campo de Búzios. Tá? Os benefícios, né, é uma tendência aí de maior taxa de penetração, levando menor tempo de área de sonda, e também problemas operacionais que a gente viu aí de geologia, de outras propriedades. Então, com certeza, eu acho que teve um ganho aqui. Eu não tenho essa informação da Petrobras. Seria interessante se alguém tivesse aí da Petrobras comentasse depois. Se tem essa informação também. O baixo custo por barril, né?
Você utiliza aí menor quantidade de polímeros que a gente viu na formulação, e o reaproveitamento. Essa utilização de polímeros é muito interessante, que a logística, se você 300 quilômetros da costa do pré-sal, então toda a logística envolvendo o transporte desses aditivos, então, quanto menos melhor, né? O espaço lá na sonda, então é um ganho, é um benefício considerável. O baixo teor de sólido, como eu falei, né? Porque a glicerina tem essa densidade, então você vai permitir usar menos adensantes, somente barita, né? Quando você está aí na zona de reservatório, sem caminhonear o reservatório depois. Com maior preservação aí também dos equipamentos de bomba, né, devido a atritos e tudo mais, desgaste. Apresenta propriedades geológicas de controle de filtração estáveis, né, permitindo a sua reutilização, como a gente viu. Baixo custo operacional, que também é uma parte do tratamento de cascalho gerado, né, com isentos de óleo, né. Você não precisa trazer para a terra para poder tratar esse cascalho como é feito com olefina. Se não tiver óleo, se não for do reservatório, pode descartar tranquilamente, mano. Resistente à degradação microbiológica, como a gente viu. Resistente à contaminação por micro-organismos redutos de sulfato. Então, um ambiente correto, né? Ambientalmente correto, né? Baixa toxicidade e alta biodegradabilidade, né? Não nocivo aí à saúde, total segurança em termos de exposição aos produtos, fácil manuseio, contaminações por derramamento e outros. Então, não é um bom fluido olefina que só o cheiro dele o trabalhador ali já sente bastante. Temos as falhas, né, limitações como todo fluido, né? Uma das principais, como eu falei, é o peso. A glicerina poderia ter sido um pouco menos pesada, um pouco menos, mas vamos chegar lá no sintético. Então, deve-se sempre atentar a isso, o cenário que vocês estão perfurando, né? Para ver qual é a quantidade de glicerina que eu vou adicionar e depois eu completo com os aditivos, né? Se não for 50%, se for 30%, eu vou ter uma diminuição, um aumento aí de polímeros, mas não vai ser tão significativo quanto eu tenho um fluido totalmente 100% aquoso. E outra limitação, condição, né, de temperatura e pressão, né, acima de 250 que a gente está em estudo. E a inibição agressiva, né, que a gente chama aí em folheiros reativos. Nós temos aí 1 quilômetro de folheiro, é folheiro pra caramba. Então, precisamos voltar a estudar isso. Então, pessoal do SEMPES, vamos conversar, voltar esse projeto. Hein? Então, aí definimos um novo sistema de fluido, aquoso, base glicerina bruta. Tá? Ele é utilizado para a construção de postos de petróleo e gás, com aplicação especial, né, do ILIN na formação produtora do reservatório. Mas também pode ser utilizado em sais, argilas e outras formações. Um devido estudo, né, mais aprofundado aí. Ele é caracterizado e com curso como o de um fluido base água, né? E apresenta algumas características de um fluido base sintético. Então, ele se enquadra em um fluido, num sistema multifuncional de fluido de perfuração. Eu acho que eles tentaram perfurar folheiro e reservatório. Essa questão de... Eu queria ter muito uma reunião para saber, sabe, interagir mais sobre isso, para poder também até pensar em outras coisas, né? Eu acho que está faltando isso. Eu não tive esse feedback da Petrobras depois. Quero muito voltar a falar com vocês e a gente voltar com essas ideias e projetos. Por favor. A conclusão, então, que com a glicerina bruta, né, o resíduo aí do biodiesel, é possível desenvolver, então, a tecnologia de fluido de perfuração sustentáveis e ambientalmente corretos para a construção de postos de petróleo em diversos cenários do Brasil. Então, hoje é possível, sim, existe esse fluido e pode ser usado aí para muitos cenários, muitos cenários. Aqui são as principais referências que eu coloquei na apresentação. E, meu, muito obrigado a todos aí, desculpa que eu passei, porque é muita coisa, sabe? Eu agradeço o LENEP, agradeço o SEMPES, a Rosana Lomba, o Carlos Henrique, principalmente, que sempre me incentivaram, sempre me apoiaram, acreditaram aí no meu potencial aí. Muito obrigado a todos também que até agora aí estão assistindo a apresentação. E estou aberto aí a perguntas.
Ok, então vamos passar para a parte de perguntas. Já tem algumas pessoas aqui, tem o Antônio Pedro, né? Você pode falar, Antônio? Obrigado, Cleison, pela apresentação. Muito bem apresentado os resultados. Muito tempo eu não te vejo, né? Trabalhamos junto anos atrás. Eu tenho duas perguntas para você. Uma é sobre a lubricidade do fluido, eu não sei se você falou, eu tive que sair por 10 minutos da apresentação. E a outra é sobre a toxicidade frente ao misidópsis. Não sei se você fez esses testes também. Então, quanto à lubricidade, deixa eu voltar aqui. Ele se compara a um fluido de perfuração expresso, é isso? Isso, ele tem a lubricidade sem adição de lubrificantes, conseguindo ir lá no final. Tem o perfil do fluido sintético, né? E isso vai depender também da concentração da glicerina. À medida que a gente vai colocando água, gradualmente, né? Isso vai aumentando o seu coeficiente de atrito, né? Que é sabido. Deixa eu buscar aqui. Ia ter fechado e ir lá direto já. Caramba. E a outra é sobre a toxicidade frente ao misidópsis. Não sei se você chegou a realizar esse teste. Então, Pedro, também foi aprovado, tá? O valor foi... prazer revê-lo aí, primeiramente, um prazer revê-lo, falar com você aí, poxa, é uma referência para mim aí. Cadê, cara? Os últimos aqui. Aqui, lubricidade, né? Tem do fluido base água completo, que eu chamei aqui com barita, esse só com carbonato, saturado, né? Todos os dois. Aí o do base sintético, parafina, e depois o com 60 de glicerina, 50 de glicerina e 40 de glicerina. Vai aumentando o coeficiente, vai aumentando a quantidade de água, né? Perfeito. Tá ok? Mas ele dá uma excelente lubricidade. E a questão da do teste de toxicidade, a toxicidade aguda dele foi 433 mil. Isso usando 60% de glicerina, com muito sal, quantidade maior aí de aditivos, né? Aquele fluido mais completo mesmo, assim, com maior teor de aditivos. Usando o misidópsis aqui, né? Isso, teste de toxicidade aguda, misidópsis junae. Ok. Tá ok? Obrigado, Cleison. De nada, obrigado a você, Pedro. Grande abraço. Igualmente. Mais alguém? De vontade? Será que foi tão esclarecedor assim? Não tem ninguém da Petrobras que pode falar um pouco também dessa aplicação em campo, como que foi esse comportamento aí? Eu tenho uma outra colocação, Cleison. Você falou no final sobre o peso do fluido, né, da glicerina. Você pensou em algum momento usar algum surfactante ou aerar o fluido para reduzir o peso do fluido? Fazer um fluido aerado? Então, isso aí, o Afron, né? Isso aí foi até conversado com o Carlos Henrique, né? E é uma coisa a se pensar, é um desafio futuro, porque mais para frente vamos ter reservatórios aí, né? Vai ter uma queda da pressão aí que é natural, então vai ter reservatórios depletados. Então, é um dos desenvolvimentos, né? Ô, Cleison, boa tarde, aqui é o Márcio Ribeiro da Tetra Technologies, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia? Então, eu ia falar a respeito do peso mesmo. Eu já cheguei a trabalhar com os produtos são as esferas de vidro, um produto da 3M. Isso. E a gravidade específica dele acho que é 0,4 alguma coisa. Então, esse produto
seria ideal para utilizar nesse fluido? Então, Márcio, eu tive um relato uma vez num congresso, acho que foi o ENAP, sobre o uso dessas esferas ocas, e houve muito problema com relação a... Por ela ser leve, né? Sabe, virou, deu uma ventania, você levanta aquele negócio todo. Então, assim, não sei como está essa tecnologia hoje. Isso tem uns 3 anos atrás, 4 anos. Entendeu? Então, já foram utilizadas essas esferas, não é isso? As esferas de vidro ocas? Não é isso, Márcio? Sim, então, eu já cheguei a trabalhar em projetos da Equinor com Certo. esse tipo de produto. Eu não sei qual foi, se levou para frente, Entendi. mas seria uma das opções, né, por causa da gravidade específica aí Isso. do produto. A questão que me falaram foi só a questão por ele ser leve, vento, que ele faz uma bagunça total, assim, se não tiver uma forma, tem que arrumar uma forma de adicionar isso na sonda, ou então, não sei, teve esse problema, eles estavam tentando resolver para poder minimizar isso, né? Porque temos que trabalhar no fluido Afron, sim, um fluido mais leve. Entendi. Outra coisa que eu gostaria de saber, não sei se você tem essa informação, do comportamento do fluido durante a perfuração. Você comentou aí que tiveram alguns problemas, né? Mas, assim, será que daria para detalhar esses problemas que tiveram? Então, o que eu tô por dentro foi questão de faltou inibição no folheiro, parecia que a glicerina estava não deixando que os polímeros agissem para inibir, tá? Não foi feito um estudo, não chegamos a fazer um estudo de vários polímeros, tamanho de cadeia, sais, né, com potássio, etc. Então, o tipo de problema foi esse, foi questão de inibição, que ocorreu formação de blocos também, um pouco de ceramento, mas que também não foi uma coisa tão absurda a ponto de parar, só no primeiro ensaio, só no primeiro teste de poço mesmo, que foi feito, que teve um problema sério aí, que teve que parar mesmo, que não chegou no reservatório, mas foi um erro primário, e não usaram alguns produtos, e também não consultaram a gente, tudo mais, e foi isso. Fiquei até com medo dessa tecnologia não avançar, mas eles reveram lá e continuou, entendeu? Então precisa um estudo mais aprofundado desses folheiros, né? O que é difícil também é a amostra, né? Para você... Uma coisa é você fazer um laboratório com argila, ou então um folheiro de afloramento. Outra coisa seria... A própria Petrobras tem dificuldade, o próprio Centros teve dificuldade, que eu fiquei sabendo, de conseguir essas amostras para fazer um teste mais próximo. Tá ok? Tá ok, perfeito. Uma outra pergunta, a última, hoje em dia a gente encontra muita dificuldade para qualificar alguns produtos. Então, em relação à glicerina, você comentou aí sobre a qualificação, né? Alguns ensaios realizados para a qualificação dessa glicerina. Será que devemos ter também essa dificuldade em relação a essa base para poder qualificar? Não, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que vai depender do fornecedor que você está buscando. Se o fornecedor ele produz a glicerina conforme as normas da BNT, as normas que hoje são mais cobradas em relação a isso, que eu lembro que no começo, como eu falei, em 2007, 2006, até trabalhando com o Antônio Pedro lembra disso. As glicerinas não eram tão bonitas igual hoje, entendeu? Então, adequando a essas especificações, não vai ter problema nenhum. Você vai pegar ela, fazer teste de envelhecimento, vai conferir, claro, né? Porque hoje você tem que avaliar tudo antes de botar no campo, né? Mas o teste mais simples seria fazer esse perfil de viscosidade no forno,
E também pegar essa tabela que foi criada aqui com base de mais de 12 glicerinas. Eu testei 9 aqui, mas chegou mais umas 3, 4 para a gente. E que tudo enquadra aí nessas especificações. Entendeu? Ok, obrigado aí. As outras perguntas que eu tinha separado aqui já foram esclarecidas durante a apresentação. Que, por Obrigado sinal, você, foi Márcio. muito bem apresentada aí por você. Obrigado. Obrigado você, Márcio. A gente tem algumas outras pessoas aqui querendo Vamos lá. perguntar também. Tem com a mão levantada o Antônio Pedro, né, de novo. Pode ir, Antônio, por favor. Sobre retorno de permeabilidade, você chegou a fazer teste de retorno, Cleison? Sim. Deixa eu... Desculpa estar perguntando, porque eu realmente tive que fugir por 10 minutos Não, e entendo. exatamente a parte que estava me interessando, desculpa. Não, entendo, que é isso. Deixa eu voltar aqui primeiro, que aí eu abro lá, porque fica mais fácil. Você se lembra do número que você obteve? Foi 2%, 0% com fluido glicerina. E com fluido base aquosa, 25%, 40%. Uhum. Entendeu? Aqui, ó. Aqui não tem um número não, tá? Deixa eu colocar para você aqui. Ah, cara, e vai lá no começo. Como que eu faço, professor Ceia? Tem que ser... Para eu ir direto em vez de passar tudo aquilo de novo. Não, tudo bem, pode só mostrar o slide, eu estava no tamanho adequado aqui para mim. Ah, é? Você consegue ver daí, então? Consigo, tranquilo. Está vendo? Você está vendo? Está vendo? Você pode dar um zoom, Cleison, no próprio PowerPoint, se quiser. Ah, tá. Verdade. Tá ok. Aqui é a permeabilidade iniciais, tá? Em várias vazões. Aqui por base água. Uhum. Tá? E aqui, depois de rodado fluido, né? O primeiro black flow aí. E depois com ácido, passou o ácido, você tem um retorno aqui. Então, aqui foram... O Malgarese fez 3 corpos de prova, o Gabriel fez mais em 3, o Malgarese fez só em 5 horas, o Guilherme fez em 13 horas, né, que a gente precisava de mais tempo até para confirmar isso. Então, os números são em torno de 20% a 40% com base água e glicerina de 0% a 2%. Entendi. Ok, obrigado. O Inácio agora fazer a pergunta. Inácio Amaral. Olá, boa noite, Cleison. Boa noite. Eu sou Inácio, de Angola. Queria saber quais são os principais parâmetros que este tipo de fluido pode afetar na taxa de penetração durante a perfuração. Quais são os principais parâmetros? Ou de que maneira este fluido pode afetar a taxa de penetração da broca? Então, como eu falei, Inácio, obrigado aí pela pergunta. Eu não tenho essa informação, porque eu não participei diretamente aí no teste de campo, né? Eu creio que a taxa de penetração, ela foi boa, porque eu não tive reclamação disso. E também o fluido, por ele menos sólido, né, só vai a base e poucos polímeros, você tem ali somente a broca e o fluido, você não tem aquele contato de sólidos, né, do próprio fluido, né. Então, eu creio que foi boa. A única reclamação que eu tive... reclamação não, a única falha que tivemos aí, a limitação, foi a questão do inchamento de folheiro. Até onde eu sei. Entendeu, Inácio? Mas eu posso procurar saber por e-mail também, te passo, entre em contato, a gente tentar ver isso aí. Porque eu fiquei muito interessado, é um dos benefícios que eu coloco lá, né? O ganho de sonda, né, de tempo de sonda,
se você tem uma taxa de penetração maior, se você tem menos problemas operacionais, igual nós vimos lá com folheiro, com olefina que congela, que fluido baseado você precisa aditivar. Então, não tive reclamação com relação a isso. Ok? Ok, percebido. Como sabemos, a taxa de penetração da broca normalmente ela é grandemente influenciada pelo peso da broca, a velocidade de rotação RPM, ou mesmo os fluidos de perfuração, a litologia. Então, queria saber sobre a influência deste tipo de fluido que estamos a aprender hoje. Mas, se possível, mais logo, pode enviar o correio eletrônico para discutirmos melhor sobre estes assuntos. Ok, com certeza. Se eu tiver acesso a isso, né? Porque eu não tenho essas informações. Eu não sei como que foi isso no campo. A gente tem Obrigado. agora na fila... Desculpa, Inácio, você ainda quer falar alguma coisa? Já não. Muito obrigado. Tem o Guilherme Neves. Oi, Cleiton, boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. Ótimo. Boa tarde, Guilherme. Obrigado. Cleiton, o teu trabalho foi um trabalho assim que você junto com a Petrobras, né? Você sabe se no mundo, assim, outras regiões no mundo, outras operadoras estão trabalhando, outras empresas de fluido de perfuração também desenvolviam fluido base de glicerina ou vocês estão isolados nessa? Olha, desculpa, Guilherme. Guilherme, obrigado aí, boa tarde. Que eu saiba só, gente, porque estamos fazendo a segunda patente do fluido glicerina sintético. Eu, Georgiana e o Carlos Diego, que é o pessoal lá da agência de inovação, eu li mais de 50 documentos, cara, de patente chinesa, russa, europeia, vários, para a gente, né, comprovar que isso aí, somente o sintético também, ele não existe. Então, que eu saiba, é só a gente. Devido a essa busca literária que foi bem feita, né? Banco de dados de patente, tudo mais. Beleza. Tranquilo. Obrigado. Nós temos na fila o Roque Ribeiro também. Por favor, Roque. Muito bem elaborado. Gleison, eu fiquei com uma dúvida sobre esse problema com folheiro. Você sabe dizer se esse fluido que eles usaram na perfuração, qual a salinidade, se tinha alguma concentração de KCl? Não sei, Roque. Obrigado aí, boa tarde. Roque, não sei. Não sei, eu não... É muito estranho isso, né? Porque não participei diretamente lá. E nem depois tive mais contato com o pessoal para poder conversar sobre. E também essa pandemia também dificultou bastante. Mas eu acho que vai ter uma reunião para frente aí. E é um dos questionamentos, porque eu não sei se eles usaram 30% só de glicerina, 40%, se foi 50-50%. Se usou catiônico, se usou poliquilamida, se usou... Não sei. Mas no seu experimento, você chegou a formular algum fluido com KCl? Formulei. E a inibição deve ter sido boa, porque eu vi que você testou com 60 libras de contaminação de argila e as propriedades não sofreram muita alteração, correto? Isso, aquilo ali foi uma interação com argila, né? Que foi a mesma usada para o teste de inibição de folheiro no Chalmeter. Eu fiz, falar a verdade para você, eu fiz uns 2-3 fluidos só com KCl, porque a gente estava dando foco mais na questão do reservatório, né? Que foi o foco central.
as outras propriedades a gente foi observando que poderia também aproveitar, né? Então, não teve tempo, assim, de estudar algumas concentrações de HCl, ou então outros inibidores, tamanho de peso molecular, esse tipo de coisa que envolve toda a química aí, né? Eu acho que está no caminho certo, Cleiton. Ok, Roque. Vamos para frente. Obrigado, hein? Por nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Inácio? Inácio, você quer fazer alguma pergunta? Não, já não. Ok. Professor, se me permite, eu gostaria da palavra, se não tiver mais pergunta. Claro. Pode prosseguir, professora Georgiana. Então, boa tarde. Eu gostaria só de parabenizar o Cleison pela apresentação e pelo excelente trabalho que ele vem desenvolvendo aí desde algum tempo. A gente tem literalmente brigado muito para conseguir chegar onde a gente chegou com fluido. O Cleison, ele tem conseguido enfrentar barreiras aí consideradas bem importantes, e em relação tanto à pesquisa quanto à parte burocrática relativa ao desenvolvimento desse fluido. Então, eu gostaria só de parabenizar o Cleison pelo esforço em relação ao trabalho que ele vem desenvolvendo com muita luta, né? E dizer que ainda tem bastante novidade vindo por aí, porque o Cleison agora está trabalhando com fluido sintético. Esses resultados que ele apresentou relativo ao fluido aquoso, e eu acredito que em pouco tempo a gente vai ter aí mais novidades, né? Então, só gostaria de ressaltar isso. Parabéns, Cleison. Muito obrigado, Georgiana. Seu apoio também é fundamental, você sabe disso. Muito obrigado mesmo. Bem, então, vou agradecer a presença de todos, muito obrigado, desejar um bom final de semana a todo mundo, né? E então, até a próxima semana. Obrigado, professor Ceia. Obrigado a todo mundo. Bom final de semana. Realmente. Tchau, gente. Bom final de semana. Semana para todos.